Essa história foi originalmente publicada entre 1987 e 1988, um período muito específico dos quadrinhos. Era uma época em que obras como Watchmen e O Cavaleiro das Trevas já existiam, ou seja, histórias mais darks, mais densas e pessimistas estavam em alta. E é exatamente nesse contexto que surge uma história do Homem-Aranha, que para muitos leitores é simplesmente a melhor história do personagem. E aqui vem um detalhe curioso e muito importante: essa história não nasceu para ser do Homem-Aranha, ela foi pensada originalmente como uma história do Batman. E talvez nesse momento você esteja se perguntando a mesma coisa que eu me perguntei quando obtive essa informação: como que uma história criada para o Batman, com essa pegada mais sombria, acabou se tornando para muitos a história definitiva do personagem? Afinal, o Homem-Aranha não é justamente o oposto disso tudo? Ele não é aquele herói colorido, alegre, ele não é o amigão da vizinhança, o personagem que salva gatinhos, compra ovos para a tia May e ainda tira a nota vermelha na prova porque não teve tempo suficiente para estudar? Então, como podemos explicar que um personagem que desde a sua origem, que teve seus pilares tão bem fundamentados, ganhou uma história que aborda temas como estupro, morte, luto, suicídio e problemas psicológicos? E detalhe, tudo isso acompanhado de uma arte extremamente crua, fria e quase expressionista, que não suaviza o impacto, muito pelo ao contrário, que trata temas como nudismo de forma direta e apresenta uma violência absurda, incômoda e até nojenta. Diante disso, surge a grande pergunta: seria contraditório ou até sinal de desconhecimento e falta de paixão pelo personagem afirmar que essa é a história definitiva do Homem-Aranha? Ou seria justamente o oposto? A prova de que o escalador de paredes é um dos maiores heróis de todos os tempos, um personagem tão sólido, tão bem construído que funciona em qualquer estilo para que seja adaptado. A intenção do começo desse vídeo é justamente essa: provocar, porque pessoalmente eu acho esse um caso extremamente curioso. Porém, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar bem claro: o Homem-Aranha é o meu herói favorito da Marvel, e toda vez que eu releio essa HQ, eu me surpreendo novamente, porque sinceramente, como que isso aqui foi feito com um personagem que eu, você e todos nós tanto amamos? Essa história não tem absolutamente nada a ver com a pegada tradicional do super-herói. E se você nunca leu essa história e acha que eu estou aumentando demais os temas pesados que uma história do Homem-Aranha poderia abordar, eu vou ler para vocês agora o resumo que a própria editora Salvat entregou logo nas primeiras páginas desta HQ, quando ela lançou no estilo de graphic novels. O final dos anos 80 e início dos anos 90 foi um período de mudanças para a indústria dos quadrinhos. Uma nova sensibilidade fora introduzida a essa mídia, como uma horda inteira de novos escritores e artistas buscando trazer uma maturidade até então inexistente nas histórias em quadrinhos. Embora hoje chamada de Idade das Trevas, os quadrinhos da época lidavam com muito mais do que temas e conceitos adultos e apresentaram um conjunto de personagens mais reais e extremos. Publicada originalmente em 1989, A Última Caçada de Kraven foi a primeira história do Homem-Aranha a realmente abraçar esse estilo Idade das Trevas. Pois é, está aí, a prova do crime, uma história do Homem-Aranha e um estilo que não é aquele que normalmente definimos como o definitivo do personagem e que ao mesmo tempo, para muitos, é a melhor história dele. E sim, eu já mencionei no começo do vídeo que essa história aqui era para ser originalmente sobre o Batman, e eu vou explicar isso aqui rapidamente. O roteirista, Demetrius, sei lá se falei certo, tinha a ideia inicial de fazer uma história sobre o Wonder Man, o Magnus, mas a Marvel acabou rejeitando. Com isso, ele foi para a DC com outra proposta. Ele queria fazer uma história em que o Coringa derrotaria o Batman. Só que a DC também acabou barrando a ideia, porque na época já estava sendo produzida uma história que explorava a relação entre o Batman e o Coringa, que é a piada mortal. Então, Demetrius não desistiu. Com isso, ele acabou pedindo para o Coringa ser substituído. Ele falou: olha, tá bom, se esse vilão não pode, eu quero fazer com Hugo Strange. E ele apresentou uma história que a premissa seria praticamente idêntica à que nós vamos ver nessa história aqui do Homem-Aranha. Seria uma história onde o vilão derrotaria o herói, assumiria a sua identidade e ainda o enterraria vivo. Se você já tem conhecimento dessa história aqui, você provavelmente já ligou os pontos. E não pararia aqui, o herói ainda sairia do túmulo e iria se vingar sobre o vilão.
Novamente, a DC barrou e falou: não, essa história não vai ser realizada. Só que isso acabou mudando com a chegada dos anos 80. Como eu já mencionei, a popularidade das histórias mais sombrias estavam em alta, e a pressão causada por outras HQs marcantes do Batman acabou fazendo a Marvel tomar uma atitude. Ela olhou para essa premissa de história e falou: ok, aqui tem algo sombrio para o nosso maior super-herói. Manda ver, deu sinal verde finalmente para a produção de The Metuis. E eu acho que vocês pegaram a lógica aqui bem rápido. A Marvel olhou para a DC e falou: ok, o Homem-Aranha não pode ficar para trás do morcego, tá na hora da gente competir. Então ela foi lá e copiou a DC, quer dizer, se inspirou na DC, né? Porque a Marvel jamais copiou a DC, enfim. Mas quer saber de uma coisa, galera? Chega de bastidores, já deu para entender perfeitamente tudo que estava acontecendo no mercado na época. Chega dessa análise externa, vamos entrar na história em si, porque só assim você vai entender porque essa história causou tanto impacto. E bora pra história. A história começa com Peter Parker em luto, afinal ele acabou de perder o seu amigo, Ned Leeds. Sim, aquele gordinho que existe no MCU. E isso faz com que ele relembre de todas as outras perdas, Gwen Stacy, Capitão Stacy, Tio Ben, enfim. Sabemos que o que não falta é acontecimentos trágicos na vida do Homem-Aranha. Sendo assim, a HQ deixa claro desde o início, Peter está frágil psicologicamente. Tanto que logo nesse começo, vemos ele dividido em relação a um acontecimento. E que acontecimento é este? A morte de um criminoso comum. Era um cara que roubava joias, fazia pequenos crimes. Alguém que o próprio Peter Parker já tinha prendido várias vezes. Mas o que aconteceu? Esse criminoso viera a óbito. E então, um certo dia, o Parker descobriu que estavam realizando um enterro para esse bandido. E isso implanta uma dúvida em sua cabeça. Ele deveria ir? Peter pensa. Por um lado, ele era um criminoso, por outro, ainda era um ser humano, e alguém que não parecia tão cruel. Então Peter debate consigo mesmo o tempo todo, como se estivesse conversando em duas versões próprias da consciência, mas no final das contas ele acaba decidindo ir. E quando ele chega, os criminosos, óbvio que ao avistarem o Homem-Aranha, querem brigar, mas o Homem-Aranha simplesmente olha para eles e fala: calma, hoje não é dia disso, eu vim aqui prestar minhas condolências ao acontecimento. Então depois disso, ele deixa dinheiro para ajudar com o custo do enterro, e então em seguida ele vai embora. Logo de cara, aqui nós já percebemos outro detalhe importante. O luto acaba sendo físico, acaba sendo visual no personagem, porque aqui ele tá usando o uniforme preto. Talvez você esteja se questionando, mas não é porque ele ainda tá com o Venom? Não, aqui ele já se livrou do simbionte e escolheram manter ele com a roupa preta, e isso visualmente reforça o luto que o Parker está enfrentando. E paralelamente a isso, nós também temos a questão de que ele acabou de se casar com a Mary Jane, mas o casamento está muito longe de ser tranquilo. A Mary Jane vive em constante ansiedade, com medo de que o marido vai sair de casa e simplesmente nunca mais vai voltar. E essa parte aqui é bem curiosa, que mostra que ela tá tão biruta das ideias que ela tá tratando a situação mais com uma certeza. Mostra ela, inclusive, se questionando o que aconteceria se ela se tornasse uma viúva. Parece que é algo que realmente é só uma questão de tempo. Inclusive mostra ela lembrando até da sua própria lua de mel, que acabou sendo estragada porque o Peter teve que abandonar e salvar o mundo. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa certeza que isso vai acontecer, o quadrinho também mostra logo em seguida opinião contrária. Ou seja, nós vamos ver aqui uma Mary Jane totalmente dividida. De um lado nós temos ela com total certeza de que o Parker vai morrer, e do outro lado nós temos ela com total certeza de que o Peter não vai morrer. E aqui mostra ela pensando, ele lida com isso desde que ele estava na escola, ele é um vingador, ele é super poderoso, vai acontecer nada. E aqui é muito curioso que essa história vai abordar essa temática ao longo dela inteira. No começo, nós já vemos o Peter com dúvida. Por um lado, aparecem frases falando que ele não deveria ir ao enterro. Só que, paralelamente a isso, logo embaixo vem uma frase falando: não, você deve ir ao enterro. E também já vem logo a Mary Jane aqui com essa dualidade sobre o que vai acontecer com Peter sendo esse super-herói. E a HQ ainda vai mais profunda, ela acaba apresentando essa dualidade de uma forma mais simbólica. Por exemplo, o Peter constantemente mata aranhas com as suas próprias mãos, uma simetria visual extremamente poderosa, como se o Parker estivesse esmagando a si mesmo, como se ele estivesse caminhando para a própria morte. E aqui é importante, guarde essa palavra, simetria, guardou?
Beleza, porque essa história aqui é cheia disso. Nós vamos ter diversas repetições visuais, paralelos de pensamentos e espelhos narrativos. Inclusive, quando essa história foi publicada originalmente, ela não era conhecida pelo nome atual. O título fazia referência justamente a essa ideia de simetria. Mas bom, continuando a história, agora nós iremos acompanhar um pouco do vilão, o Kraven. A HQ vai mostrar que o Kraven acredita que ele precisa recuperar sua honra, uma honra que acaba sendo ligada à sua família e ao seu passado, e para isso ele precisa derrotar a única presa que nunca conseguiu vencer, justamente quem? Sim, o Homem-Aranha. E durante essa preparação ele entra em um estado quase ritualístico, consumindo substâncias, tendo visões, misturando realidade e delírio, ou seja, ele está totalmente drogado aqui, até que ele acaba finalmente capturando a aranha. Mas reparem no que eu mencionei, ele captura a aranha. Sim, literalmente uma aranha dessas brisas muito loucas que ele estava tendo no momento, ali cheirando planta, se drogando. Mas quando ele termina esse treinamento muito louco, ele vai atrás do Homem-Aranha e acaba capturando ele no meio da cidade. E aqui é muito curioso que há um dos raros momentos em que o Homem-Aranha faz piada nessa história. Nós sabemos que o Peter Parker é muito conhecido por ser esse personagem que não cala a boca. Todo momento durante a luta ele tá ali fazendo uma piada, tirando uma onda com o vilão. E aqui não, aqui tem um dos poucos momentos em que acontece, aqui é raro. E esse momento aqui acaba acontecendo como? Bom, vamos lá, o Kraven primeiro capturou o Homem-Aranha com uma rede, e quando ele tá preso nessa rede, ele vê o vilão se aproximando com uma arma, e o Peter olha pra ele e fala, peraí, você não vai revelar o seu plano mirabolante? Você simplesmente vai me prender e me matar? Só isso? E Kraven não responde, ele simplesmente vai lá e atira, e o Homem-Aranha cai. E aqui a história, quando foi originalmente publicada, se encerrou a primeira parte. A primeira parte dá a entender que o Homem-Aranha simplesmente foi assassinado. É óbvio que hoje em dia nós sabemos que o Homem-Aranha não morreu, mas na época isso daqui causou um choque, porque a arte era extremamente fria e brutal, o impacto foi enorme, não havia monólogo vilanesco aqui, não tem um vilão igual o próprio Peter zoa de maneira até quebrando a quarta parede, de ficar se gabando que capturou o super-herói, que ele vai fazer o plano dele dar certo. Não existia esse exagero cartunesco. Não, a mensagem aqui foi bem clara. Aqui é diferente. Aqui o Kraven simplesmente se aproxima e atira no Homem-Aranha. Uma mudança na tonalidade do personagem que nós conhecíamos até o momento em que foi publicado. Agora com o Peter baleado, o Kraven vai lá e enterra o herói e ainda veste o seu uniforme. Sim, o vilão, além de derrotar o herói, queria se tornar ele próprio, ou seja, ele queria ser um Homem-Aranha melhor. Tudo aqui para provar pro seu próprio ego que na realidade ele era o melhor de todos, que ele não só tinha derrotado o Aracnídeo, que sempre foi uma pedra no seu sapato, como além disso ele também seria um próprio Homem-Aranha superior. O trocadilho aqui foi de propósito, talvez se você conhece a saga Homem-Aranha Superior você entendeu. Mas em paralelo a isso, o quadrinho deixa um pouco de lado o Peter Parker e o Kraven e começa a apresentar uma nova ameaça, o vilão Ratos. Ele nada mais é do que uma criatura que vive nos esgotos e se alimenta de pessoas, então o Kraven decide enfrentá-lo. Aliás, esse vilão estava ali causando um certo caos na cidade de Nova York, inclusive tem até uma parte aqui mais pra frente que eu vou mencionar pra vocês, que a própria Mary Jane acaba se encontrando com esse vilão. E a vida segue, o Kraven continua agindo como o Homem-Aranha durante dias, mas algo está errado, porque as pessoas começam a perceber que esse novo Homem-Aranha está muito violento, ele é mais cruel, ele é mais implacável e inclusive chega a matar criminosos. Aqui vai mostrar a reação da população, mostra os policiais em choque, mostra que a população se divide, sempre vai ter aquele lado que as pessoas e os próprios policiais vão falar, ah, deixa matar, foda-se, tá fazendo um serviço para a sociedade. Mas óbvio que quem vê todas essas notícias e percebe que tem algo de muito errado é a Mary Jane. Ora, a Mary Jane já tinha notado que o Peter não voltava para casa há dias e ela já estava transtornada com essa ideia de ficar viúva, lembra que eu comentei lá no começo do vídeo? E agora a situação acaba piorando drasticamente, porque o marido dela não volta para casa faz dias. E com isso, ela começa a ler nas notícias, nos jornais, que tem um Homem-Aranha matando pessoas. Ela liga o alerta e fala, ok, ferrou. A casa caiu, tem algo muito errado.
O tempo vai passando e a Mary Jane vai ficando cada vez mais transtornada, a ponto de que uma certa noite chuvosa, ela decide sair andando por Nova York. O psicológico dela aqui tá tão zoado que ela acha que se ela sair andando pela cidade, sem rumo nenhum, tarde da noite, debaixo de chuva, com um Homem-Aranha assassino, com ratos que tava causando várias mortes até pouco tempo atrás, a galera ainda não sabe ao certo o que aconteceu, é uma boa ideia, porque ela acredita genuinamente que fazendo isso, ela vai encontrar o marido dela aqui por Nova York, assim, numa rua qualquer. Mostra aqui a crise psicológica dessa personagem. Todo mundo aqui tem problemas psicológicos, seja a Mary Jane, seja o Peter, seja o Kraven, seja o Ratos, enfim, e ela sai andando. E óbvio que isso acaba dando merda, porque ela acaba sendo cercada por dois homens que queriam, bom... Então a Mary Jane acaba presenciando uma luta brutal. O Kraven aqui simplesmente desce a porrada nos dois caras que estava a cercando. E apesar da Mary Jane estar observando e parando para pensar que realmente o Peter iria soltar mais a mão em cima desses caras pela intenção deles, ela começa a ver que tem algo de errado. O Peter tá passando dos limites e ela junta tudo que já vinha acontecendo. O fato do seu marido não retornar para casa, o fato das notícias mostrando que o Homem-Aranha estava matando, mas agora, em sua frente, vendo a luta corpo a corpo, ela tem a certeza absoluta. Aquele não era o seu marido. Em paralelo a isso, o quadrinho vai deixar tudo que estava acontecendo entre esses três personagens, o Kraven, o Ratos e a Mary Jane de lado, e vai voltar para quem? O nosso Peter Parker. E aqui a gente descobre o quê? Ele não está morto. Ele foi sedado e está enterrado vivo, preso em um estado entre sonho e delírio. E aqui vai mostrar ele lutando contra o próprio psicológico. Tem uma parte muito interessante da HQ aqui, bem lúdica, que entra nessas questões da mente. Ele começa a enfrentar, dentro do seu próprio psicológico, a sensação de estar morto. E depois de muita luta, depois de muita brisa, ele acaba saindo do túmulo, nessa imagem fodástica aqui, que ficou bem icônica. E quando ele retorna, quando ele consegue escapar ali da mansão do Kraven, ele vai diretamente até a Mary Jane. Os dois se reencontram, os dois ficam aliviados, a Mary Jane agradece porque ela percebeu que de fato aquele lá não era o seu marido, que seu marido estava em má situação, mas como sempre, o amigão da vizinhança sobreviveu. E aqui só fazer um parênteses, tá? O Peter estava enterrado vivo há dias, inclusive semanas, tá? Semanas, ele tá com o psicológico extremamente zoado, conforme mostrou, ele acabou de ter que sair de dentro de um túmulo, literalmente foi enterrado vivo, e quando ele vê a mulher dele, a primeira coisa que ele quer fazer é aquilo. É, exatamente, aqui o Peter e a Mary Jane fazem isso. O cara não toma nenhum banho, tá ligado, mano? Ele tá dias, semanas debaixo da terra, com o psicológico extremamente zoado. Ele achava que ele tava morto, e quando ele vê a mulher, ele já quer fazer ali. Bom, aqui pode ser que alguns até discordem de mim, mas eu achei meio, sei lá, meio sem nexo, faltou momento, sabe? Não era o momento pra isso. Mas depois então dele matar a saudade da mulher, o Peter, ele meio que olha pra ela e fala: você sabe, né? Apesar de tudo isso ter acabado de acontecer, eu preciso retornar para a ativa. Aliás, o Kraven está com a sua identidade, manchando toda a sua reputação de Homem-Aranha. Óbvio que a Mary Jane aqui vai voltar a ficar transtornada, mas enfim, é a vida que ela escolheu e o Peter não vai parar. Ele vai atrás do Kraven e encontra o vilão aonde? Dentro de sua própria mansão. Parker encontra o vilão dentro da sua mansão vestido de Homem-Aranha, mas, surpreendentemente, o Kraven não luta. O Kraven simplesmente vai e retira o uniforme e pede para que o Peter o acompanhe até o subsolo. Desconfiado, aliás, o Peter sabe que está diante de um vilão, até nega, mas o Kraven fala: cara, eu sei que você tem um sentido aranha, usa essa porra aí e vê que não tem armadilha. Eu realmente quero que você só desça comigo. O Peter, depois de usar, fala: ah, tá bom, vou aceitar. E lá embaixo, os dois encontram quem preso? O Ratos. O Kraven conseguiu prender o vilão. O Ratos aqui estava sendo feito de cobaia dentro de uma grade. Mostra que o Kraven ficou batendo nele, espancando ele, tudo para alimentar a violência do próprio Ratos contra o Homem-Aranha. Porque o Ratos acreditava que quem estava fazendo tudo isso com ele era o Homem-Aranha, já que ele estava vestido do próprio herói. E diferente de antes, o Kraven agora vai ter um momento de explicar o plano vilanesco dele. Lembra que o Kraven, ele quis se passar por Homem-Aranha? Lembra que ele tinha se drogado? Ele tinha inclusive visualizado uma aranha enorme? Ele meio que fala pro Peter: olha, Peter, eu sei que dentro de você existe esse animal, essa aranha gigantesca, e eu quero soltar ela. E para soltar ela tem que ser através do instinto, da ferocidade, da selvageria. O Kraven fala: enquanto eu era você, eu estava utilizando desse animal interno,
interno e eu sei que ele existe dentro de você e você precisa se soltar. O plano do Kraven, no final das contas, foi fazer tudo isso com Peter para que o Peter se entregasse a esse animal aranha e o Kraven conseguisse ali salientar o seu ego com essa questão. O que ele faz? Vai lá e solta o Ratos. A criatura vai pra cima do Homem-Aranha com tudo. O Peter até tenta acalmar falando, olha cara, não era eu, era o Kraven, você tá numa armadilha, é tudo de propósito, mas não tem muito o que fazer, o Peter vai ter que acabar lutando, senão ele ia morrer. Mas aqui vem uma parte sensacional. Durante a luta, o Homem-Aranha começa a perceber que ele realmente tá se entregando a esse animal interno, ele tá se entregando a uma luta totalmente desagradável, terrível e tá ficando cada vez mais violento, igual o Kraven estava sendo quando o Homem-Aranha. Então Peter liga os pontos e fala, peraí, eu tô dando tudo que o Kraven quer, eu não vou fazer isso. E ele simplesmente para de lutar. Sim, ele para de lutar, ele continua apanhando, tá sangrando, o Ratos tá desesperado em cima dele, o Homem-Aranha ia morrer aqui. O Peter ia morrer para não dar ao Kraven o que ele queria. Vendo isso, o Kraven fica sem muita reação, ele acaba interferindo e ele permite que o rato fuja. E aqui algo muda. Só um pequeno detalhe, essa parte aqui agora é bem ambígua, tá? Muita gente pode ter interpretações diferentes da minha. Eu vou deixar para cada um ter a sua, mas eu irei dar a minha. O que eu compreendo aqui nesse momento é o que? O Kraven, ele acaba vendo uma nobreza dentro do Peter que ele não esperava. Uma força que não vem da caça, não vem da aranha, não vem da violência. Entanto, que ele diz para o herói ir atrás do Ratos, já que ele tinha o libertado. E promete que nunca mais voltará a interferir na vida do Peter. O Peter desconfia, mas o Kraven fala, você me conhece, rapaz, eu sou um homem de palavra, confia em mim, eu nunca mais irei me intrometer na sua vida. O Peter, bom, acaba confiando e vai embora, e aqui o Kraven acaba tomando a sua decisão final. A história aqui ainda mostra o confronto final entre o Homem-Aranha e o Ratos, e deixa um pouco o Kraven de lado. E essa luta vem a acontecer dentro do esgoto e o Peter, ele começa a ficar totalmente louco aqui dentro, porque há pouco tempo atrás ele estava enterrado vivo. E aqui mostra que o Peter lutando está desorientado, está traumatizado, ele ainda não sabe se está enterrado ou não. Quando ele entra ali debaixo do subsolo, ele começa a ter essas brisas. Ele fala, será que eu voltei pro caixão? O que está acontecendo? E no momento de surto, ele simplesmente sai correndo e sobe para a superfície. O Ratos, vendo isso, e aqui o Ratos é meio burro, ele fala, peraí, o Homem-Aranha correu de mim? Ele fica autoconfiante, então ele decide subir atrás do Homem-Aranha porque ele sabe que agora era o momento da vitória. E ali em cima, né, na cidade, o Homem-Aranha acaba derrotando até que tranquilamente o vilão. Então o Ratos aqui sai de cena e o Homem-Aranha vence. Agora o quadrinho vai voltar lá pro Kraven e o que a gente descobre? Que o vilão também simplesmente se matou. Ele pegou uma arma e deu um próprio tiro em si. Por isso que eu falo que aqui vai ter uma questão de que cada um pode ter uma interpretação. Eu já vi diversas na internet, diversas pessoas que leram comentando, mas a minha é essa que eu já mencionei. Eu entendo que o Kraven tinha feito tudo isso para provar que o Homem-Aranha era igual ele, e ele não conseguia aceitar ser derrotado por uma pessoa igual ele. Só que de repente, na luta final ali do Ratos, quando o Peter se entrega e decide morrer, ao invés de ficar no planinho do Kraven, ele percebe que existe um outro tipo de nobreza. A nobreza não tá ali relacionada com essa questão de caça, com essa questão de instinto. Então ele percebendo que o cara que derrotou ele, na verdade, mesmo prestes a morrer, ainda assim é diferente dele, ainda assim tem uma lógica divergente, ele fala, ok, esse cara aqui realmente tem meu respeito, esse cara aqui realmente merece sobreviver, ele é melhor do que eu, então ele vai lá e suicida. Mas óbvio que existem outras pessoas que vão levar para a noção de que, o Kraven aqui ganhou, ele conseguiu fazer o que ele queria, ele prendeu o Homem-Aranha, ele conseguiu ser um herói, e no final das contas, o Homem-Aranha iria morrer no plano do Kraven, então ele fica satisfeito. Bom, deixo vocês aqui para ter interpretações que acharem melhor. Mas deixa aqui no comentário o que vocês acharam. E é isso, galera. Até a próxima e espero que tenham gostado.